Bom dia, igreja. Todos bem? Como foram de Natal? Foi bênção, né? Queridos, você sabe que faz algum tempo já que eu tenho provado algo da parte do Senhor, que todas as vezes que eu vou sentar para preparar uma palavra, eu ouço da parte do Senhor um pedido, um anseio do Espírito. Ele me pede para que eu o adore através da palavra. Sabe que eu nunca tinha experimentado um pedido nesse sentido. Porque a gente sempre procura se preparar, estar diante do Senhor, para extrair da palavra aquilo que é pão para a vida de vocês, aquilo que vai edificar, aquilo que vai fortalecer, aquilo que vai libertar. E cada um tem a sua característica de ministrar a palavra. Mas das últimas vezes que eu tive a oportunidade de ministrar uma palavra, o Senhor tem me pedido: me adore através da palavra. E hoje pela manhã eu estava lendo o Salmo 29, e os primeiros versículos dizem: deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorem o Senhor na beleza da sua santidade. E eu tenho pedido muito a Deus que em todos os momentos dos nossos cultos nós possamos ter essa disposição de espírito em adorá-lo. Porque muitas vezes a gente caminha no Senhor, nós o conhecemos há tantos anos, e há tantos anos nós temos nos disposto a estar com Ele, domingo após domingo, e é possível que em alguns momentos nós caiamos em algo muito prático e muito litúrgico. Mas eu acredito que Deus tem proposto um tempo para a sua igreja, um tempo em que nós vamos adorá-lo em todos os momentos em que estivermos na presença dEle, seja aos domingos na igreja, seja no nosso dia a dia no trabalho, seja com a nossa família. Nós vamos aprender dEle, nós vamos entender o que Ele quer para cada um desses momentos, nós vamos ter uma consciência renovada e restaurada pela palavra, não para que nós alcancemos alguma coisa da parte de Deus, mas para que nós entreguemos a Ele o melhor que nós temos. O nosso primeiro momento, a nossa adoração, a nossa declaração de quem Ele é, o que Ele significa para nós. Assim como o salmista diz, para que Ele restaurasse a alegria da salvação no coração dele. Eu creio que nesses últimos tempos que antecedem a volta de Jesus, nós vamos nos prostrar diante da presença dEle, em todas as coisas, até aquelas que nós achamos que são mínimas, nós vamos dedicar a Ele, porque nós vamos encontrar nele verdadeiramente um caminho aplainado. Nós vamos encontrar verdadeiramente nele um caminho de paz, um caminho de segurança, um caminho de prosperidade daquilo que Ele tem para nós. Que, meus irmãos, nada tem a ver com os valores e com a prosperidade desse mundo. Nós vamos nos conectar ao coração dEle, nós vamos ter a nossa consciência cativa nele, e tudo aquilo que se levantar contra o conhecimento dEle, vai ser dissipado, vai ser cancelado. Nós não teremos uma mente, um ânimo dobre, que fica vacilando de um lado e de outro.
Nós vamos perseverar num caminho em que nós vamos ouvir a voz do Espírito direcionando os nossos passos. Talvez muitos de vocês já provem disso, talvez não, mas a verdade é que para este último tempo, que antecede a volta do Senhor Jesus, nós precisamos estar fortalecidos nele, nós precisamos conhecê-lo com profundidade, da mesma forma que o Espírito prescruta o coração de Deus, o Espírito que habita em nós nos revelará quem Ele é, o que Ele pode fazer, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, nesta manhã, assim como tem sido até aqui, nós vamos continuar o adorando através da palavra. E eu gostaria de orar um pouco mais. Amém? Pai querido, nós queremos te louvar, Deus. Queremos continuar bendizendo ao Senhor, adorando ao Senhor na beleza da tua santidade, Senhor. O Senhor já se revelou a nós nessa manhã. O Senhor está aqui. O Senhor está no nosso meio. O Senhor está tocando os teus filhos. O Senhor está curando muitos aqui. O Senhor está quebrando, Senhor Deus, cativeiros, quebrando, Senhor Deus, cadeias que tem prendido os teus filhos, Senhor Deus. Numa adoração sincera, profunda, Senhor Deus, nós vamos fluir, Senhor Deus, à medida que o teu Espírito se revelar a nós nesta manhã. Senhor Deus, nós estaremos livres para te adorar, Senhor Deus. Senhor Deus, nós queremos experimentar a liberdade que há em ti. Senhor Deus, que o Senhor possa tomar o nosso coração nesta manhã. Senhor Deus, que o Senhor possa nos tornar sensíveis à tua presença, à tua voz. Senhor Deus, e à medida que nós o adorarmos através da palavra, Senhor Deus, nós queremos ser encontrados por ti. Pai, nos encontra nesta manhã, Senhor Deus, nas nossas dificuldades, Senhor Deus. Senhor Deus, sonda o nosso coração. Pai, esquadrinha o nosso coração agora, Senhor Deus, e aquilo que há no mais profundo do nosso ser, que o Senhor possa tocar nesta manhã, Senhor Deus. Senhor Deus, que nós não tenhamos vergonha de adorá-lo. Senhor Deus, que possamos nos manifestar na tua presença. Pai, em nome de Jesus, que os teus dons fluam através dos seus filhos, Pai. Senhor Deus, que haja palavras de profecia nesta manhã, que hajam palavras cheias, Senhor Deus, da tua unção, quebrando o jugo sobre a vida dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, não sou eu que estou aqui, Senhor Deus, eu sou apenas um canal, Senhor Deus, porque Senhor Deus, se o Senhor quiser falar através de outra pessoa, que o Senhor o levante, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai, recebe a nossa adoração, Pai. Recebe a nossa adoração nesta manhã, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Meus irmãos, eu perguntei por que vocês, como vocês passaram o Natal. Logicamente para saber se foi tudo bem, mas porque eu queria poder contar um pouquinho do meu. Meus irmãos, eu tive a oportunidade de ir para o sul de Minas Gerais. E eu vou dizer para vocês que eu aprendi muitas coisas ali. Eu tive a oportunidade de, junto de outras pessoas da família, de nós podermos estar no pé de uma cachoeira. Uma cachoeira de muitos metros. Enorme, uma coisa assim assustadora. Só que tem uma coisa que eu aprendi. Tem algum mineiro aqui? Amém. Eu aprendi uma coisa. Quando o mineiro falar uma coisa assim para você, é só 20 minutinhos. Que ele deu uma entonação no minutinho, meus irmãos. O rapaz que levou a gente lá falou assim, é 20 minutinhos. Eu falei, 20 minutinhos? Então eu de chinelo de dedo, bermuda, sem protetor solar, imagina, numa trilha dessa largura aqui,
com criança na frente, criança atrás, e esposa, e fomos. Rapaz, 20 minutinhos se tornaram quase 2 horas. Então, uma das coisas que eu aprendi, não acredito no mineiro. Quando você perguntar alguma coisa, ele falar alguma coisa nesse sentido, assim, ó, é 2 pulinhos, ou 20 minutinhos, já vai preparado. Vai preparado. Meu irmão, quase 3 quilômetros de caminhada, só para ir. Você imagina o desespero. E a gente entrava para aquele lugar lá, e não tinha fim, a gente descia, a gente subia, e a gente passava por pedra. Eu tomei um capote, que eu fui colocar o pé numa pedra na descida, eu só fui indo assim, ó. Mas a gente chegou na cachoeira. Todos chegaram, graças a Deus. Todos chegaram bem. E aí, quando eu estava ali aos pés da cachoeira, e olhava para aquilo, Deus começou a ministrar o meu coração. E eu lembro que eu estava ali sentado numa rocha com a minha filha, e eu comecei a falar para ela. E me veio o texto de Romanos 1:20, quando ele diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, são manifestas através da criação. Têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Meus irmãos, eu olhava aquilo lá, assim, se a gente procurar no Google, ela vai falar que tem 80 metros de altura aquilo lá. E à medida que aquele tanto de água caía, mas batia no chão e voava assim, mas vinha vento, uma água gelada, algo intocável. Você olhava o tamanho daquelas rochas, a beleza daquela mata, aquilo foi me constrangendo. Por que foi me constrangendo e por que eu falei para minha filha? Porque a palavra de Deus também diz, no Salmo 8, que Deus colocou todas essas coisas sob o nosso domínio. Ele nos colocou para governar e para dominar todas essas coisas. Nós somos a coroa da criação de Deus. A palavra de Deus diz no Salmo 8, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E eu falei para minha filha, filha, você está vendo todas essas coisas aqui? Toda essa maravilha que Deus nos deu a oportunidade de ver? Nada disso se compara com o amor que Deus tem pelas nossas vidas. E eu queria te perguntar nessa manhã, como você se vê? Quando você olha para você, de verdade, como você se vê? Você se vê e se sente importante para Deus? Eu não quero uma resposta pronta, porque muitas vezes a gente fala as coisas no automático, mas a verdade é que a gente nem está sentindo aquilo. A verdade é que a gente não se sente, a gente não se vê, a gente não se enxerga, e o inimigo, ele usa das fragilidades da nossa alma, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para reforçar algo acerca das nossas vidas, que é uma mentira. Então eu quero te perguntar nessa manhã, de verdade, você, como você se sente? Você se sente amado, importante, querido para Deus?
Sabe por quê? Apesar de, na nossa história de vida, nós sermos machucados, nós sermos feridos, nós sermos rejeitados, traídos por pessoas importantes nas nossas vidas, independente do que tenha acontecido na sua infância, independente talvez do abuso que você sofreu quando era criança, o toque indevido que você sofreu, as palavras de condenação, palavras de morte, independente de qualquer coisa, Deus nos ama. Ele nos ama de forma profunda. A palavra de Deus traz uma situação que para nós, na nossa mente, no nosso entendimento, é impossível que aconteça. Quando ele fala, pode uma mãe. Isaías 49:15. Será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? A nossa primeira resposta é não. As mulheres aqui que são mães, podem dizer, com toda a força e energia, não. Mas o amor de Deus diz que, ainda que isso aconteça, ainda que isso venha acontecer, ainda que o improvável venha acontecer, o Senhor nunca nos abandonará. Ele nunca irá nos esquecer. A verdade é que os olhos dele estão sobre nossas vidas, todos os dias, a cada momento, a cada segundo da nossa existência. O Senhor está com os olhos sobre nós, não somente para nos trazer proteção, não somente para nos guardar, mas para que Ele encontre um caminho ao nosso coração, para revelar a grandeza, e o poder, e a profundidade do amor dEle pelas nossas vidas. A palavra de Deus diz no Salmo 139, todos nós conhecemos, muitos de nós conhecemos, quando ele diz, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando ainda nenhum deles existia. Queridos, nós servimos a um Deus que nos conhece desde a eternidade. Nós nos entregamos a um Deus que, quando olhou para nós no ventre da nossa mãe, quando ainda éramos substância informe, Ele já tinha propósitos, planos, caminhos, dias, acerca das nossas vidas, que eu vou dizer uma coisa, escutem bem, homem nenhum, na face dessa terra, tem o poder para alterar aquilo que o Senhor tem para a tua vida e para a minha. Ainda que a gente passe por situações extremamente danosas para os nossos sentimentos, se nós nos colocamos diante do Senhor, Ele irá tratar o nosso coração, à medida que nós nos expomos a Ele, e permitimos que Ele fale conosco, e permitimos que Ele acesse as feridas da nossa alma, do nosso coração.
Ele tem restauração para a nossa vida. Não se trata somente de cometer pecados. Se trata daquilo que está nos influenciando e nos dominando, para que a gente haja de determinadas formas. Ele quer nos libertar dessas coisas. Ele quer restaurar a nossa vida. Ele quer fazer com que o propósito dele por meio de Cristo se cumpra. Que é nos tornar novamente, fazer com que a gente seja transformado de glória em glória, de fé em fé, à imagem e semelhança dele. A palavra de Deus diz que o Senhor veio para restaurar aquilo que havia sido perdido. Aquela imagem e aquela semelhança que nós somos criados. Ele não está na nossa vida, ou nos alcançou, ou nos salvou, para que nós simplesmente suportemos, para que nós simplesmente cheguemos ao final de um ano, e a gente fale, nossa, chegamos, conseguimos. A palavra de Deus diz que Ele tem vida, e uma vida abundante para cada um de nós, para nós vivermos ainda nesta terra. O amor de Deus é tão profundo por nós, é tão grandioso, é tão majestoso, que esta mente, limitada pelos nossos erros, pelos nossos medos, pelos nossos traumas, não consegue contemplar a grandeza do amor dele pelas nossas vidas. E a palavra de Deus diz que por causa desse amor, Ele nos alcançou. A expressão mais genuína e perfeita do amor de Deus pelas nossas vidas é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz em 1 João 4, 9, 10: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Prestem atenção. Nisto consiste o amor. 2 pontos. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Versículo 19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não há nada nessa caminhada cristã que nós tenhamos feito que tenha feito com que Deus olhasse para nós e nos visse merecedor do seu amor. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. E o amor dele consiste em enviar o seu Filho, para que morresse por nós, para que sofresse por nós. E da mesma forma que não houve nada que nós tenhamos feito para que Ele nos amasse, não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame mais, porque o amor dele é perfeito. O amor dele é uma plenitude. Não há nada ainda que precisa ser acrescentado. Quando eu sei que há pessoas aqui de muito tempo de caminhada com o Senhor, 40, 30, 20,
10. Mas quando você pensa, quando você se recorda do momento em que o Senhor alcançou a tua vida, você consegue recordar qual era a sua condição? Você consegue trazer isso à memória? Você consegue se lembrar qual era a sua condição? Pois Ele te viu ali. Nós não tínhamos valor. Nós vivíamos no engano. A palavra de Deus diz que o Deus desse século, Ele obscureceu o entendimento daqueles que não creem. E o único entendimento que eles têm acerca de si mesmo é aquilo que as pessoas dizem a respeito delas. O único entendimento que eles têm, que nós tínhamos a nosso respeito, é aquilo que as nossas experiências diziam acerca das nossas vidas, ou aquilo que as pessoas que estavam nas nossas vidas diziam. E talvez muitos de vocês, como eu, já não tinham mais qualquer tipo de esperança na vida. Eu não sei o que se passava pela sua mente, enquanto ainda vocês não tinham sido ainda alcançados pelo amor de Deus. Eu não sei se a aflição era tanta que vocês quiseram tirar a sua vida. Eu não sei se havia uma vontade intensa e profunda de desistir. Eu não sei em que tipo de prática, de impureza, de mentira, de manipulação, de roubo. Eu não sei qual era a condição, mas Deus olhou para nós, ali, naquela condição, e Ele se revelou a nós, Ele nos desejou, Ele nos amou com um amor tão profundo, um amor tão diferente, um amor tão perfeito, que se tornou irresistível. Nós não aceitamos esse amor. Nós ouvimos a palavra. Nós nos entregamos a Ele. Meus irmãos, nós precisamos que a nossa consciência seja desarraigada desse mundo. Ela precisa, ela não pode estar conectada a esse mundo, porque esse mundo aqui, não há palavras no vocabulário humano, neste mundo aqui, que descreva, que chegue perto daquilo que Deus fez por nós. Não há nada que se compara. A gente pode ter todas as riquezas desse mundo, nada vai se comparar ao amor de Deus por nós, neste tempo que antecede a volta do Senhor Jesus. Nós seremos limpos e purificados de toda a impureza da nossa mente, e eu não falo somente de impurezas com relação à pornografia, esse tipo de coisa, de impurezas que nos remetem a um caminho que não é o caminho do Senhor. Ele vai nos revelar o amor dEle, o amor dEle, o amor dEle. E quando esse amor for revelado ao nosso espírito, quando esse amor sair daqui do nosso entendimento, quando nós lemos, e vier para o nosso espírito, para o cerne do nosso ser, para o centro, para o nosso coração, nós vamos ser tomados de uma realidade celestial. Vocês vão experimentar, vocês vão ver, nós não vamos conseguir ficar diante da presença dEle, sem exaltá-lo, e sem adorá-lo, e sem glorificá-lo, em nenhum momento dos nossos dias.
Nós vamos ser luz do mundo, porque essa luz vai resplandecer, ela vai resplandecer, naturalmente, naturalmente. O Senhor quer fazer algo neste tempo, próprio deste tempo, porque quando nós falamos de um caráter aprovado por Deus para a volta do Senhor Jesus, nós pensamos numa maturidade de conhecimento da palavra. Eu conheço toda a palavra. Meus irmãos, não tem a ver com isso. Tem a ver com Cristo em nós. Já não seremos mais nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. Ele vai se apossar, se apoderar dos nossos olhares, da nossa audição, da nossa fala, do nosso sentir. Tudo em nós vai adorá-lo. Tudo. Uma mensagem no WhatsApp, um e-mail enviado, uma ligação, uma resposta, uma ação, uma reação, uma decisão. Tudo vai ser ponderado e vai ser equilibrado pelo Espírito da justiça que habita em nós, pelo Espírito da equidade que habita em nós. Nós não seremos pedras de tropeço neste mundo. Queridos, nós vamos liberar palavras de vida. Nós vamos acessar o coração das pessoas com uma palavra tão amável, tão poderosa, que nós vamos quebrar o jugo sobre a vida das pessoas. Elas irão se abrir para nós, e nós poderemos falar do amor de Deus para elas. Há uma palavra em Isaías que o Senhor diz para nós, não com as mesmas palavras, não com o mesmo tempo, mas Ele diz para Israel: não tema, eu te resgatei. Olha só, eu te chamei pelo nome, você é meu. Não tema, não tema, não tenha medo. Nós estamos numa época agora de transição, de Natal para Ano Novo, e a gente nesse meio tempo, para o final do ano nós fazemos planos e nós repensamos as coisas. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas esse mundo aqui não tem mais nada para nos oferecer. Todo o sistema desse mundo, entendam, meditem nisso, não há nada neste mundo que sirva aos propósitos de Deus. Somente nós, nessa terra, somos a expressão do amor e do desejo e do querer de Deus. Tudo o que nós precisamos, tudo, nós encontramos nele. A palavra de Deus diz em Romanos 8,32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele já entregou o seu filho, é o que eu falei para vocês, não há nada mais a ser acrescentado. Aí muitas vezes a gente pensa assim, não, mas tudo bem, eu entendo, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É assim que o inimigo quer que a gente pense. Não, mas você está falando de coisas espirituais, e aqui nesse mundo a gente vive
A gente vive, precisa das coisas, precisa de comida, precisa de dinheiro, precisa trabalhar. Ok. Mas não há separação. Você vive aqui nesse mundo como um cidadão dos céus. Você não é cidadão do Brasil e dos céus. Você é cidadão dos céus. Você cultiva na sua vida uma cultura de reino. A tua palavra é de reino. As suas ações é para o reino. Aqui nessa terra. Ah, mas ficar orando 24 horas, não põe comida na mesa. Você que pensa. Mas é lógico que Deus não nos pede isso. Mas todas as coisas têm um princípio, têm um início, têm uma fonte, que é Ele. Outra coisa que eu aprendi em Minas. Eu sou muito acelerado. Eu não sei quantos de vocês aqui são. Mas um dia a gente foi visitar uma outra cachoeira. Só que o objetivo do passeio era ver o sol se pôr. Do alto da montanha. E começou a dar 5h30, 5:45. Mas não vai dar tempo. A gente vai perder o pôr do sol. Eu falava com o mineiro lá, ele falava assim, calma. Vai dar tudo certo. Aí a minha esposa falava assim, mas não vai dar tempo. O que eles têm na cabeça? Eles já são 6 horas, não vai dar tempo. Aí eu falei assim, eu acho que eles que estão certos. A gente está muito apavorado, está muito acelerado. Eu acho que eles que estão certos. Rapaz, chegamos lá depois das 6, o sol ainda nem tinha se posto. Eu aprendi mais isso. O sistema desse mundo aqui tem nos condicionado a um tipo de vida que a gente não consegue parar para pensar. A gente responde sem pensar, a gente faz as coisas sem pensar, a gente cria uma rotina que é confortável, tudo encaixadinho. Se sair 5 minutos para lá, já atrapalha aqui. Então tem que correr para fazer isso aqui. E a gente não consegue perceber a presença. A gente não consegue ouvir a voz de Deus. Não conseguimos nos alinhar às instruções. E quando ouvimos, não cremos. Falamos assim, não, mas vai demorar muito. Não, Deus, assim não dá. Quem aqui, pode falar, não tem problema não. Quem aqui já se propôs a orar, e quando estava orando, teve um pensamento assim, pô, mas se eu ficar muito aqui, vai atrasar tudo depois. E abriu mão da oração e saiu fora assim. Não, fala aí, levanta a mão, pode levantar. Aí, gente, a gente está na presença, né? Mas a nossa mente, ela está operando por um outro sistema, que é o sistema dessa terra. Porque esse mundo aqui que fala isso, corre, faz, produz, não deixa, não perde tempo, você vai perder o cliente, você vai não sei o quê, isso vai entrando no nosso coração. E isso vai trazendo uma agitação no nosso espírito. E quando nós vemos, passamos um ano inteiro e não glorificamos a Deus. No último Fortes, os caras foram pegos tudo de calça curta. Que eu fiz uma pergunta que ficou todo mundo mudo assim, ó. Ficou todo mundo. Aí se você parasse um pouquinho mais, você ouvia assim, ó. Passando aquele negócio assim, ó. Eu perguntei para eles. Falei, hoje, eu não lembro quanto tempo era. Eu falei, mas era mais ou menos isso. Se passaram 345 dias do seu ano. Quanto desses 345 dias você glorificou a Deus?
nos lugares que você frequenta, na sua rua, no seu prédio, na faculdade, no trabalho, em casa. Quando? Pô, sabe aquele, quando o olho fica assim, ó, que vem uma mosca e pousa e sai, o cara nem pisca? Porque é possível. Quando a gente vê, já passou 300 e não sei quantos dias. E quanto desse tempo eu adorei, e louvei, engrandeci, testemunhei do amor de Deus. Quando nós oramos a Deus, nós não damos conta de que nós acessamos o Santíssimo Lugar. Ah, mas isso é muito espiritual. Não. A palavra de Deus diz que a gente pode entrar com ousadia. Aonde? Diante da presença dEle. E qual é a presença dEle? É o lugar santíssimo. Então eu quero perguntar para vocês. Onde está firmada a tua esperança? Levando em consideração esse último ano, onde estão as suas expectativas? De verdade. De verdade. Sabe, porque antes que a gente comece a tentar cogitar alguma coisa na nossa mente, Deus já sabe. Ele já sabe. Sabe? Então, onde está firmada a tua esperança? As suas expectativas, a sua perspectiva para 2025, onde? A palavra de Deus diz, em Mateus 6, 19 e 21, ele diz: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o seu coração. Quer a tradução do não acumulem tesouros na terra? Onde está a sua esperança? Está naquela reserva de dinheiro que você tem? Que você tem investido bem e tem rendido? Está ali? Onde que está? Está na tua empresa? Nas suas posses? Porque onde tiver a nossa esperança, onde nós estivermos focando a nossa esperança, o nosso coração vai estar ali. É por isso que a palavra de Deus diz que não há como servir dois senhores. Então, se a sua esperança está nisso, você vai exercitar tempo, você vai desprender tempo, você vai se aprimorar, você vai buscar capacitação, você vai gastar tempo, você vai gastar esforço. Porque é ali que está a sua esperança. Então você precisa se aprimorar. Porque você está colocando a sua expectativa ali. Mas a gente precisa entender uma coisa. Que quando nós colocamos a nossa expectativa nisso, que é próprio desse sistema e desse mundo, todas essas coisas, como a palavra de Deus diz aqui, a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam, as traças, esse tipo de coisa, é como se a gente pudesse traduzir isso como inconstância. A gente viu agora, 2020, com o Covid.
Ninguém tinha domínio e controle de nada. Era um médico que dizia uma coisa, o outro médico dizia outra coisa. Era o governo que queria vir para cá, outra parte queria ir para lá. Nós vimos, sabe o que nós vimos muito? Casais se divorciarem na pandemia. Sabe o que nós vimos muito? Excessos de droga e álcool, agressão. Sabe por quê? Porque talvez essas pessoas tenham sido pegas de surpresa. Porque estava tudo caminhando tão bem. O governo estava indo bem, as finanças estavam indo bem, as coisas estavam indo bem, estava com trabalho, estava com isso, então para que eu vou me dedicar a esse outro lado? Só que quando veio, tudo isso se revelou inconstante. Acabou, foi assim, ó. Perdemos vida, pessoas perderam empresa, pessoas tiraram a própria vida, casamentos foram desfeitos, pessoas adoeceram. Aumentou exponencialmente, absurdamente, a questão da pornografia, da depressão, da síndrome do pânico, coisas que a gente tem colhido até hoje. Mas a palavra de Deus, em contrapartida, diz em Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Escutem bem, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. A palavra dele valeu para ontem, vale para hoje e valerá eternamente. Ele não muda, ele é o mesmo Deus de ontem, ele é o Deus de hoje e ele será eternamente. Não, assim, não tem como, não, mas aqui talvez, mas o Trump entrou aqui, então o dólar vai estabilizar. O que tem isso? Não, mas em 2026 a gente vai ter outra eleição. Se eu conseguir segurar até lá, o que tem isso? A gente já viu que esse mundo aqui, ele não tem nada para entregar. A gente não aprende as coisas desse mundo. Se vivemos hoje por uma viva esperança, precisamos ter a nossa consciência conformada ao sobrenatural, aquilo que excede esse plano natural. A palavra de Deus diz em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí a gente lê isso aqui, aí a gente fala assim: então eu preciso ter a minha mente conformada com a palavra de Deus, para eu viver o melhor de Deus nessa terra. E muitas vezes nós pegamos a palavra e falamos assim: se eu orar aqui, se eu tiver minha mente aqui conformada com a palavra, eu vou ter condições e estratégias para fazer isso aqui, nesse mundo aqui, voar. Deus vai fazer prosperar. O Senhor quer que a nossa mente, que é corruptível, e que é pecaminosa, e que tem fortalezas de coisas que a gente aprendeu desde a infância, e caminhos de pensamentos que a gente foi sendo conformado, foi sendo estruturado na nossa mente. Ele quer derribar todas essas coisas e renovar a nossa mente, não para que a gente viva neste mundo o melhor deste mundo, mas para que enquanto neste mundo nós vivamos aquilo que é propósito de Deus para as nossas vidas. Porque assim, é muito fácil a gente pegar, orar e tal, e
por um coração obstinado, de falar, eu vou fazer acontecer, eu vou ter, eu vou ser o melhor empresário, eu vou não sei o quê, a gente conquista. Tanto que a gente vê muitas pessoas que não conhecem a Cristo, prosperando em valores e finanças, nessa terra. Mas Deus tem algo muito melhor para nós. Ah, mas essa herança que é incorruptível, eu só vou poder usufruir nos céus. Mentira! Sabe o que Deus tem para as nossas vidas, que muitas vezes nos falta, e que nós não damos o valor correto e devido? Contentamento. Muitas vezes estamos descontentes com tudo, porque isso aqui é pouco, porque isso aqui está velho, porque eu preciso de um novo. Nós somos muitas vezes ingratos, porque a nossa mente, ela ainda está conformada a este mundo, e a gente quer fazer com que a palavra trabalhe a nosso favor neste mundo. Não é isso que Deus tem para a gente. É lógico, se Ele quiser prosperar, Ele vai fazer prosperar, mas toda essa prosperidade vai se voltar para o propósito de Deus. Isso não vai nos dominar, porque tudo aquilo que nos domina é pecado. Ele vai nos dar alegria. Sabe a paz, que quando a gente fala muito da paz, que excede todo entendimento, que não é a mesma paz que os homens dão, por meio de um remédio, por meio de um tratamento, por meio de um site, por meio do dinheiro, não é essa paz, porque essa paz tem limite. Há uma paz em Deus, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às dores, ela se manifesta e ela nos guarda de todo mal na face dessa terra. Nós não vamos nos dobrar, porque é uma condição da parte de Deus. Viva no nosso interior, viva, assim como Paulo falava, eu vou caminhar com vocês, eu vou me esforçar, até ver Cristo formado em vocês. Gente, Cristo não tem nada com essa estrutura deste mundo, não é isso que Ele tem para a gente, não é isso que Ele quer de nós. Você ter mais ou ter menos não quer dizer que você é mais abençoado, mais espiritual que outra pessoa. Deus nunca vai olhar para isso. Ele vai olhar para o teu coração, mas o mais profundo, a fonte, aquilo aqui, ó, a fonte, da onde brota, da onde surgem os pensamentos e as ações. Ele vai olhar isso aqui, e quando Ele tiver purificado isso aqui, do nosso interior, fluirão, aí sim, fluirão rios de águas vivas. Eu quero reformular a pergunta, para a gente terminar. Ao invés de perguntar onde está a sua esperança, eu queria perguntar para você: quem é a sua esperança? Paulo, em 1 Timóteo 1, ele diz: Cristo Jesus, nossa esperança. Primeira Pedro 1,
17 ao 21. Só ouça. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, vivam em temor o tempo que vocês estiverem aqui, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, não foi mediante coisas desse mundo, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos, em favor de nós. Por meio dele, nós cremos em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. Olha só, para que a fé e a esperança, a nossa fé e a nossa esperança esteja em Deus. Em Deus. Eu tinha muito mais para falar aqui, mas eu quero convidá-los para esse final de ano. Mais do que pegar uma agenda e um planner e fazer listas de promessas, de quantidade de livros que vai ler, de coisas que vão fazer, eu gostaria de convidá-los a se quebrantar diante de Deus, sozinhos, sem a esposa, sem o cônjuge, sem o filho, um momento seu. Chore na presença dele. Diga a ele, fala para ele quais são as suas dores, os seus medos. Confesse a ele os seus pecados. Deus nos ama, Ele nos ama, e Ele nos deseja para Ele. Amém? Que Deus os abençoe.